João capítulo 17, versículo 1 a 5. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo esse texto. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite queremos ouvir a sua voz. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor possa preparar nossos corações, abrir nossos ouvidos para recebermos da sua palavra, de forma que essa palavra transforme a nossa postura, a nossa vida, o nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar essa palavra de forma que o Senhor entregue a cada um de nós a mensagem que tu queres, ó Pai. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a morte e ressurreição de Jesus aproximam. Daqui para frente, as coisas estão acontecendo rapidamente. Logo, logo, Jesus vai ser traído, ele vai ser entregue aos sacerdotes, aos fariseus daquela época, e será crucificado. A sua morte se aproxima. Ele já havia dito isso lá em João capítulo 12, você pode verificar comigo, voltando algumas folhas para trás. O próprio Jesus disse: olha, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No versículo 1 desse texto de João 17, nós vemos aqui que tendo Jesus falado essas coisas. Falado o quê? Capítulo 16. Jesus, ele falou e avisou no capítulo 16 que ele iria para o Pai, mas que nós não ficaríamos, que ali o povo não ficaria só, e ele mandaria o Consolador, aquele que nós não estaríamos sós. Jesus, ele fala também sobre a perseguição, todos aqueles que caminham, que querem ter uma vida santa, reta, serão perseguidos. E isso é uma verdade hoje. Se você quiser levar uma vida santa, reta, diante de Deus, você será perseguido por alguma situação. E Jesus, ele fala essas coisas. Então, tendo dito isto, avisando que nós passaremos por aflições, por situações difíceis, mas nós teremos que ter bom ânimo, porque Jesus passou, ele venceu, e eu e você também vamos vencer essas aflições. E nessa oração sacerdotal de Jesus, queridos irmãos, ele divide essa oração. Primeiro, ele ele ora por sua própria glória. Ele fala: Pai, dai-me a glória que eu tinha contigo. Depois, ele ora pelos seus discípulos. Depois, ele ora pela sua igreja. E no final desse texto, desse capítulo, ele ora por aqueles que ainda serão dele. Ou seja, Jesus orou por mim e por você. Aleluia. Ele sabia que um dia eu e você estaríamos na presença dele. E ele orou por nós. Ele orou por aqueles que haveriam de se achegar, que haveriam de conhecê-lo. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, saber de um Deus tão grande, tão poderoso, tão inexpressível, a palavra correta, pensou em mim e você há 2000 anos atrás. Versículo 1 diz que Jesus, depois de dizer essas coisas,
ele levantou os olhos ao céu. E eu parei aqui, eu comecei a pensar, meus irmãos, que Jesus orando, ele orava muito, e levantar os olhos aos céus é uma expressão, é um gesto de comunhão, de humildade, de reconhecimento, quando você levanta a sua cabeça, a sua fronte, e você agradece a Deus, você busca a Deus, é um gesto de comunhão, de humildade. Jesus, ele faz esse gesto, ele levanta os olhos e diz: Pai. Talvez a gente precisa fazer mais isso, sabia, meus irmãos? A gente muitas vezes está tão atarefado com tantas coisas que a gente esquece de levantar os nossos olhos aos céus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor conhece as minhas lutas, as minhas dores, o Senhor está aí, obrigado. Você já fez isso? Você faz isso? Isso é um gesto de temor, é um gesto de intimidade, de comunhão com Deus. Eu gosto de gestos que revelam temor. Meu sogro, ele não conhece Jesus, está conhecendo agora, está me contando altas experiências maravilhosas, mas meu sogro, ele sempre está de boné, e quando ele vai falar sobre Deus, ele pega o boné, ergue, faz assim, e coloca na cabeça de volta. É um gesto de humildade, de temor. Quando nós vamos orar, ele tira o boné, fica na mão. É um gesto de temor. Não foi só Jesus que fazia isso, outros homens de Deus fizeram. Quando nós pegamos o salmista, no Salmo 121, ele fala: eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. É um gesto que demonstra a Deus o nosso amor, o nosso temor. Eu lembro de um texto, e trouxe para vocês o texto de Daniel capítulo 4, versículo 34, quando Nabucodonosor, um dos maiores reis que já existiu, que estava conquistando todas aquelas nações, e um dia ele olhou com toda a sua arrogância e disse que aquilo era dele. Foi ele com o seu poder, com o seu exército conquistou tudo aquilo, com a sua sabedoria. E Deus então naquele momento enviou um anjo e fez com que aquele homem durante um tempo ele pastasse, ele perdesse o entendimento e virasse um animal e ele sumiu do reino. E ele foi para a floresta, viveu como animal, comeu como animal, cresceu pelos. A Bíblia diz que as unhas dele cresceram e ele ficou como um animal. Até que um dia, diz o texto, o próprio Nabucodonosor narrando a sua história, que após aquele período, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Quando ele se humilhou e ele olhou para aquele que está acima, Deus devolveu a ele o entendimento, devolveu a ele o seu reino depois. E eu tenho certeza que depois disso esse homem nunca mais foi o mesmo. Meus irmãos, grandes mudanças acontecem quando nós levantamos os nossos olhos a Deus. Grandes mudanças acontecem quando nós levantamos a nossa fronte a Deus. Vamos fazer isso? Imagina aqui, Deus olhando para você. Coloca agora a sua vida diante de Deus. Vamos fazer isso? Vamos, todo mundo? Pensa, coloque uma situação na sua vida. Agradece a Ele pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, pelo seu sustento. Obrigado. Mas eu fiquei pensando, por que será que Jesus orava tanto? Jesus, Ele era o próprio Deus. Por que Ele orava? Por que Ele precisava de orar? E algumas coisas eu aprendi, meus irmãos, e tenho entendido que Jesus ele orava primeiro para desfrutar uma comunhão com o Pai, para ter essa intimidade. No versículo 24 do capítulo 17 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória,
para que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, ele orava para ter essa intimidade com o Pai, para ter, experimentar aquilo que a eternidade, antes da fundação do mundo, ele já experimentava. A comunhão, a ouvir a voz de Deus. É isso que serve a oração. A oração, meus irmãos, é para você desenvolver a sua vida com Deus. Você ora para ter intimidade, para ter discernimento, para andar nos caminhos. Jesus, ele orava porque, como plenamente Deus, ele veio à terra como homem, 100% homem. A Bíblia diz em Filipenses 2,7 que ele se esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante a homem. E como homem, ele precisava de Deus, ele precisava do seu Pai. É por isso que ele orava, porque nós homens não somos nada sem Deus. Ninguém é alguma coisa sem Deus. E Jesus, ele, como sendo 100% homem, 100% Deus, ele entendeu isso na sua vida, que ele precisava dessa comunhão, desse relacionamento com Deus, e por isso ele dependia desse Pai, porque ele veio como carne. E Jesus orava também, meus irmãos, porque ele nos deixou exemplo. Ele queria ser exemplo. O texto de 1 Pedro 2,21 diz: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ainda 1 João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Por isso que também nós oramos. É por isso também, meus irmãos, que devemos orar, porque ele é o nosso modelo. Ele é o modelo a qual nós devemos seguir. Se o Pai orou, se o próprio Deus encarnado orou, buscou a face do Senhor, nós também devemos buscar. Foi Jesus abriu gratuitamente o relacionamento com o Pai através do véu que foi rasgado, e nós temos agora livre acesso. Nós não precisamos que ninguém interceda por nós, de homens, mas nós temos o Espírito Santo que intercede. Quando nós nos colocamos diante do Pai, o Pai está ouvindo a nossa oração. Nós temos livre acesso, um caminho com Ele. Hebreus 4,16 diz: assim sendo, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança. Se você busca, você vai encontrar. Se você bate nessa porta, você vai ter resposta. E diz, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É por isso que nós precisamos orar, porque nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, nós dependemos de Deus, e nós precisamos da orientação do Senhor. Mas, irmãos, a falta de oração vem antes da queda. A falta de oração precede a ruína. Quanto menos você ora, mais suscetível você está a se afastar de Deus. A oração, meus irmãos, ela não é um luxo que podemos usar casualmente quando sentimos vontade. Não, a oração não é luxo, a oração é uma necessidade. A oração é a essência do cristianismo, é a essência da sua pessoa com Deus. Você foi alcançado, transformado, para que você busque a face do seu Criador. E se você não ora, se você não tem essa vida de oração, algo está errado na sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos numa batalha, estamos em guerra. E essa guerra, essa batalha, demanda medidas espirituais para nos proteger dos ataques
espirituais. Lá em Efésios 6 diz, olha, coloque o capacete da salvação, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé, o cinturão da verdade, porque Satanás, ele lança os seus dardos malignos contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra o nosso ânimo, contra a nossa fé, e precisamos nos proteger, e é só a oração que vai nos proteger. Não brinque. Precisamos da oração, meus irmãos, de medidas espirituais para vencer a corruptibilidade da nossa própria carne, porque nós somos maus. Você não é bom, você é mau, eu sou mau, e se nós não buscarmos a Deus em oração, nós daremos então livre acesso à nossa carne, tomar conta de nós mesmos, e talvez a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser deixado à sua própria sorte. A oração nos ajuda a nos enxergarmos, a ver as mazelas que está dentro de nós, aos desejos malignos que nos provocam, que tentam. A oração, meus irmãos, ela nos ajuda contra as tentações. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É por isso que nós precisamos orar, meus irmãos, porque Satanás é um inimigo formidável, ele é um estrategista, e a sua primeira tática para tirar alguém da presença de Deus é destruir a sua vida de oração. E é então que vem a frieza espiritual, é então que vem o desejo de fazer outras coisas e não estar na presença de Deus. Queridos irmãos, a oração é a essência do cristão, é o alimento, é a vida. E se há algo errado na sua vida de oração, há algo errado com você. E Satanás não está brincando, porque dias difíceis virão, e o que nos ajudará a se manter em pé, a nossa fé, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de oração diante de Deus, diante das dificuldades, porque senão sucumbiremos diante desse mundo. Se posicione. Jesus, ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai. Ele tinha intimidade, ele tem intimidade. Às vezes as pessoas me falam: ah, pastor, a igreja está bem, está crescendo, e está, graças a Deus. Mas para mim uma igreja boa não é isso. Uma igreja boa é quando a liderança se prostra diante de Deus, quando os jovens se prostram nas reuniões de oração diante de Deus, quando a diaconia, quando os irmãos se prostram diante, estamos juntos buscando a presença de Deus para orarmos, buscarmos e entendermos que isso é a nossa vida. Assim sim, seremos uma igreja boa, uma igreja. Enquanto isso não acontecer, para mim isso não está valendo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo espasmos de espiritualidade. Elas estão vivendo de conferência em conferência, de congresso em congresso, e ali vai lá e no congresso e volta arrepiado, depois passa 2 semanas e já acabou, e faz eventos, e faz aquilo. Isso tudo, meus irmãos, pode chamar gente, mas não muda coração. O que muda coração é vida e joelho no chão, vida com Deus. Acabou. Às vezes a gente queremos mudar as coisas, fazer as coisas para chamar mais gente, mas o que vai mudar o coração é quando essa igreja se colocar de joelhos e falar: Deus, estamos aqui, nos ajuda, abençoa, desce a sua glória sobre nós, e haverá sinais, haverá tantas coisas.
No versículo 1 ainda, meus irmãos, o texto diz: Jesus olhou e falou: Pai, é chegada a hora. Meus irmãos, o propósito para o qual Jesus foi enviado ao mundo chegou. Ele veio, cumpriu, passou alguns anos e agora chega o seu propósito, aonde ele derramaria o seu sangue, aonde o seu sangue seria vertido na cruz a favor de muitos, aonde ele passaria por aquele momento. A cruz foi o instrumento usado no plano salvífico, onde o justo justificou o pecador. E essa observação de Jesus, quando ele diz: Pai, é chegada a hora, me traz um santo temor, meus irmãos, pois as profecias estão sendo cumpridas, as coisas estão acontecendo, a roda está girando, os sinais estão acontecendo. A hora chegou quando Jesus haveria de morrer, e acredite você ou não, a hora vai chegar em que ele vai voltar e buscar a sua igreja. Jesus vai voltar, e essa hora vai chegar. E o texto diz, meus irmãos, Atos 1:11, quando Pedro e João estavam naquele monte e viram Jesus subindo, os anjos disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como vocês viram como subiu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles na nuvem, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 2 Pedro 3, 8, 10 diz: Não se esqueçam disto, amados, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Eu tenho ainda mais um texto, se você abrir comigo em Mateus, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 36, Mateus 24, versículo 36 diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou, e todos assim, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis nem que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai da família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora chegou de Jesus, e a hora chegará em que a volta do Senhor vai acontecer. E nesse dia, meus irmãos, quando o Senhor buscar a sua igreja, todos nós teremos que prestar contas. O texto diz, de 2 Coríntios 5,10, que nós vamos ser julgados, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras que praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más.
o boleto vai chegar. Nós vamos ter que apresentar diante de Deus nossas mãos e dizer: Senhor, é aqui que isso que nós fizemos. Apocalipse 20:12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados em seus livros. 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E Romanos 14:12-10 diz: portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas a si mesmo. É chegada a hora. E a pergunta que eu faço para mim, mas também estendo para você: você está pronto para comparecer diante do tribunal de Cristo? A sua vida de oração, de comunhão com Deus, te dá a garantia de que você tem tido Deus como prioridade? Você pode dizer de você mesmo que você está preparado para esse momento? Porque esse momento será de alegria para muitos, mas será de dor e ranger de dentes para outros. Inclusive para aqueles que estão dentro das igrejas, acometidos por suas vidas mundanas. Mateus capítulo 25, e eu queria encerrar com esse texto. Mateus 25, do versículo 31, abra comigo na sua Bíblia, acompanhe comigo. Ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do seu reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo me visitastes, preso fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos, fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizerdes um desses os meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e achando enfermo e preso não foste me visitar. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, enfermo, nu, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixar de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uma coisa eu sei, meus irmãos: Jesus voltará, é chegada a hora. A hora é certa. Como você está preparado?
Se você voltar lá em João capítulo 17, Jesus então, ele continua a sua fala: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho. Mas esse assunto, meus irmãos, fica para o próximo sermão. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos orienta a levarmos responsavelmente a nossa vida de oração de uma forma verdadeira, genuína. Que possamos, ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a nos posicionarmos. Que possamos crescer, Senhor Deus, em conhecimento do Senhor. Que possamos, ó Pai, experimentá-lo na nossa vida de oração. Que possamos, ó Pai, viver algo novo, Deus, em nome de Jesus. E não permita, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, fraquejar na nossa vida de comunhão contigo, Deus. O Senhor virá buscar a sua igreja, Deus. Nós somos a sua igreja. Nós amamos o Senhor. E nós pedimos, ajuda-nos, ó Pai, para que esse dia seja um dia de regozijo e alegria, e não de tristeza e dor. É o que eu peço, em nome de Jesus.